Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar a respeito de espécie e gênero. Nós já vimos, o que é uma individualidade e já vimos o que é a essência e também já vimos que vários indivíduos que têm uma mesma essência pertencem a uma mesma classe. Agora nós vamos entender melhor os conceitos de espécie e gênero. Apenas lembrando que esses conceitos, essas definições, elas são uma das partes mais importantes para o estudo do Trivium, porque toda a estrutura que nós vamos aprender a respeito da linguagem, ela tem como base essas diferenciações, essas definições que nós estamos vendo agora, e estas definições elas vão servir para você como ferramentas para a observação da realidade, tá? Então vamos lá. Então, nós vimos que os indivíduos com a mesma essência fazem parte de uma classe, né? Por exemplo, as mesas fazem parte da classe mesa. Assim, os roupeiros fazem parte da classe roupeiro, ou seja, todas as mesas elas têm a mesma essência, embora cada mesa existente seja uma individualidade. Se nós colocarmos algumas mesas em alguma sala, você vai perceber logo que são várias mesas e essa percepção de que são mesas já indica que você percebeu o que é a essência daquelas individualidades, ou seja, elas são mesas. A mesma coisa com roupeiro, por exemplo. Todos os roupeiros possuem a mesma essência, que seria a sua roupeiridade, por assim dizer, ou seja, a sua habilidade de ser o roupeiro e não ser outra coisa, tá? Aqui eu coloquei algumas imagens ali como ilustrações, como ilustração, mas quando nós falamos de classe, nós incluímos nessa classe todos as possíveis mesas existentes ou não existentes, que já existiram no passado, que existem agora e que vão existir no futuro, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos, então, a classe das mesas, como nós vimos, e a classe dos roupeiros nesse exemplo. Individualmente, quando nós lidamos com as classes, né, nós não queremos estabelecer relações entre elas, elas existem, por assim dizer, de maneira independente. Porém, cada uma dessas classes são elas próprias partes de uma classe maior. O que a mesa e o roupeiro têm em comum? Eles têm em comum o fato de eles serem móveis, não é assim? Então, se eles são móveis, móvel no sentido de ser um móvel da casa, não que eles se movam, né? Mas se eles são móveis, como nós os conhecemos, então isso quer dizer que a classe maior a qual eles pertencem é a classe chamada móvel. Então, quando nós temos duas ou mais classes, assim, que fazem parte de uma classe maior, essa classe maior vai ser o gênero, tá? Então, essas duas classes menores são as espécies e fazem parte de uma classe maior, que é a classe de móvel. Então, o que acontece? Nós podemos dizer que a mesa, as mesas, né, e os roupeiros são espécies do gênero móvel, tá? Elas são, como nós dizemos, espécies do mesmo gênero, tá? Então, essa relação aqui é bem importante. Lembrando que, se nós tratamos de uma classe isoladamente, sem compará-la com outras, sem relacioná-la com outras classes, então essa classe é somente uma classe. Mas quando nós relacionamos duas classes, aí nós temos de usar obrigatoriamente os conceitos de espécie e gênero. Ou seja, você vai perceber que duas classes, assim, elas fazem parte de uma classe maior. Então essas duas classes, elas são as espécies
e a classe maior é o gênero, tá? Isso você vai conseguir fazer com qualquer ser existente, esse tipo de classificação, tá? Então vamos ver algumas observações. Espécie é uma classe composta de indivíduos que possuem em comum a mesma essência específica. Ou seja, você bate o olho em um ente, em um ser, você sabe o que é. Você bate o olho no computador, você sabe que é um computador. Você observa a mesa, você sabe que é uma mesa. Você observa uma cama, você sabe que é uma cama. Assim, então, embora cada ser seja um indivíduo, cada ser possui uma essência específica, que faz o quê? Faz com que ele seja parte de uma espécie, por isso que é específica, tá? Aí quanto ao gênero, que é aquela classe abrangente, o que acontece? O gênero é uma classe composta de duas ou mais espécies que possuem em comum a mesma essência genérica, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui nós vimos que cada ser existente é individual. Ótimo. Cada ser existente possui uma essência específica. Ótimo, muito bem. E cada ser existente possui também uma essência genérica. Então, o que acontece? A essência específica faz com que um indivíduo faça parte de uma espécie. Por exemplo, um objeto, nós batemos o olho e vemos que é uma xícara, assim? E aí, nós batemos o olho no outro objeto e vemos que ele também é uma xícara. Então, a essência específica deles é que são xícaras, não é assim? Mas aí, se você olha para um outro objeto e você vê que é um prato, o que acontece? Cada xícara e cada prato é um indivíduo. Ponto. As xícaras possuem a essência xícaras. Os pratos possuem a essência prato, ou seja, a habilidade de ser xícara e a habilidade de ser prato. Você não vai chamar um prato de xícara ou uma xícara de prato. Você sabe diferenciar os objetos quando você observa os objetos. Então você consegue perceber essa essência específica. Só que você percebe que os dois são louças, né? Assim, então você vê que essas duas espécies, xícara e prato, elas fazem parte de um gênero, que é o quê? O gênero das louças, tá? Então, o gênero é uma classe composta de duas ou mais espécies que possuem em comum a mesma essência genérica, tá? Então, faça esse exercício em casa de você observar vários objetos, perceber aqueles que são similares, ou seja, aqueles que têm a mesma essência, e tente separá-los por um grupo. Aí você vai ver a televisão, ela possui a essência de televisão, a outra televisão que eu tenho também possui a essência de televisão. Então, eles são uma espécie. Mas uma estante que eu tenho, ela tem a essência de estante, a outra estante também possui a essência de estante. Então, nós temos duas classes diferentes, a classe das estantes e a classe das televisões. E aí você vai verificar de quais gêneros eles fazem parte. Assim, a espécie da estante faz parte de qual gênero? E a espécie das televisões faz parte de qual gênero? E assim você consegue ir montando grupos e subgrupos, por assim dizer, que são chamados espécie e gênero. Então, espécie e gênero sempre significam uma essência e incluem todos os indivíduos de todo lugar e tempo que têm essa essência, ou no caso, essas essências, que são a essência específica e a essência genérica. E o que acontece? Todos os objetos que fazem parte daquela essência, seja ela específica ou genérica, eles são entes ou seres que existem nesse momento na realidade, já existiram em todo o tempo passado, ou que ainda vão existir, ou que são possibilidade de existência, né? Então, espécie e gênero englobam todos os entes possíveis naquela espécie ou naquele gênero, tá? E o que acontece? Quando nós temos um grupo específico
de indivíduos, indivíduo aqui não no sentido de pessoa, tá? Indivíduo no sentido de um ser existente, seja uma pessoa, seja um objeto, seja um animal, seja o que for, é um indivíduo existente, é um ser existente. Então, a partir de agora, quando nós falamos de indivíduos, nós estamos nos referindo a um ser existente qualquer que seja, tá? Então, o que acontece? Se nós temos um grupo específico de objetos que nós queremos classificar, por assim dizer, aí nós não estamos propriamente trabalhando com uma essência, com uma espécie e com um gênero. Nós estamos trabalhando com um conjunto, tá? Por exemplo, se eu pego aqui na minha mesa, por exemplo, eu tenho alguns objetos. Se eu quero classificar esses objetos, assim, tem aqui uma xícara, tem aqui um computador, tem aqui um caderno. Se eu quero classificar esses objetos, eu estou trabalhando com um conjunto. Então, eu tenho um conjunto aqui dos cadernos, um conjunto aqui dos computadores, etc. Né? Se eu tenho 2 cadernos, eu tenho um conjunto ali dos cadernos. E assim por diante. Só que se eu aumento o nível da descrição, ou seja, eu percebo que o caderno ele tem uma essência. Então, a essência caderno, ela faz parte de todos os cadernos existentes, que já existiram ou que ainda vão existir, tá? E aí, os cadernos, eles são espécies de um outro gênero maior, tá? Então, se eu vou verificar, se eu vou analisar os indivíduos de um grupo particular no tempo específico, então eu estou analisando um conjunto. E aí eu vou ver que os elementos desse conjunto, eles fazem parte de uma espécie e fazem parte de um gênero. E lembrando que a espécie e essa mesma espécie, esse mesmo gênero, eles são eternos, por assim dizer. Eles se referem a todos os entes que já existiram, existem e que ainda virão à existência ou não, tá? Então é importante ter essa diferenciação entre espécie e gênero, que nós já vimos como fazê-la, basta você perceber a essência específica, depois a essência genérica, e quando você trabalhar com um grupo de indivíduos no espaço e tempo, num lugar específico, você vai saber que você está analisando um conjunto ou um agregado, tá? Então, para essa aula era isso, nós vamos tratar mais desse assunto algumas vezes durante as próximas aulas. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que em um próximo vídeo eu provavelmente irei respondê-la, tá? Ou responderei nos comentários mesmo, depende da dúvida, depende da complexidade da dúvida. E nas próximas aulas nós vamos perceber como que os símbolos, as palavras, depois as orações, frases, elas precisam, elas têm origem, por assim dizer, nessas definições metafísicas que nós estamos vendo aqui. E aí você vai entender como que a linguagem funciona, e aí você vai conseguir ter uma certa habilidade mais coerente para lidar com a linguagem, tá? Então nos vemos em um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que possam ter interesse no assunto. E nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.